deixa eu introduzir brevemente. Eu estava esses dias pensando, putz, que pena que eu, quando na idade de vocês, não decidi fazer física, que é o curso que eu faço hoje, Porque hoje eu vou para aula feliz, apesar de ter trabalhado o dia todo, das 6h30 da tarde, eu vou para a faculdade e vou feliz. Uma matéria que, vou estudar aquilo, que bom, cara. Eu lembro quando eu estava na engenharia, era o contrário, eu ficava estudando física, que não tinha nada a ver com a minha matéria, que não ia ser cobrado, E porque eu tinha mais interesse e acabava não estudando direito para as provas em função da falta de tesão, de paixão por aquilo. E eu pensei na grana quando eu escolhi. Eu pensei em engenharia mecânica pensando na grana. Eu pensei, pô, professor, você morre de fome, cara? Eu não tinha noção da realidade, E de que era possível ter uma vida digna, dando aula. Eu não sabia disso. E aí fui pro lado da engenharia. Quando acabou a física e a matemática, comecei a fazer papel de engenheiro lá de calcular o tamanho da viga, calcular quantos parafusos. Aquilo foi me deixando triste, eu já estava dando aula e fui me entregando à profissão. E hoje agora eu volto para a faculdade. Mas eu fico depois dessa de ficar me lamentando um pouquinho, eu pensei, pô, cara, se eu tivesse feito faculdade antes, primeiro que eu não ia estar maduro para absorver a faculdade como eu estou, segundo, o currículo mudou da água para o vinho. O professor de física tinha um curso antes de 2009 e agora, depois de 2009, um outro curso, um curso muito mais rico na pluralidade de conhecimentos ensinados. Por exemplo, eu sempre soube que a física é uma modelagem matemática para tentar compreender a realidade. Eu nunca achei que é a própria realidade. Eu sempre soube disso. Que as leis de Newton é uma aproximação que nos permite entender a realidade. Não são as leis de Deus. Deus no sentido do Criador, se existe o Criador de fato. Então cuidado, Quando a gente estuda física, quando eu te passo com fé os conceitos físicos, pode dar a sensação de que a física é resolvida, as leis de Newton são super fodásticas e jamais mudarão. Mas até tu sabe, cara, que o Einstein veio modificar as ideias newtonianas, não é isso? Vai ter uma aula que eu vou te mostrar isso esse ano, vai ter uma aula, galera, as leis de Newton, força igual a massa vezes aceleração, só vale para velocidades que são abaixo da velocidade da luz. Quando a velocidade começa a ficar próxima da luz, ou quando começa a ficar massa muito grande, o bagulho muda, é bem isso mesmo. Tanto que Newton não conseguia explicar por que os cálculos dele para a órbita de Mercúrio não fechavam. Só depois, com a ideia de Einstein da relatividade, é que a gente conseguiu entender por que a órbita de Mercúrio tem o aspecto que tem. Mas tu vê, tem muita politicagem também na física, e na ciência de maneira geral. Tem muita politicagem. Um cara que era arqui-inimigo acadêmico do Newton era o Leibniz, o alemão que inventou o cálculo diferencial integral concomitantemente com o Newton. Em lugares diferentes, sem comunicação com o outro, os dois inventaram ideias muito similares, muito poderosas, para resolver problemas de diversas ordens na matemática. Porém, o Newton era um cara politicamente foda, tanto que ele foi chefe da Casa da Moeda da Inglaterra, imagina. Era o cara que mandava na parada. Então ele, usando o poder político dele, meio que esculhambou esse Leibniz. E as ideias do Leibniz ficaram durante algum tempo adormecidas. Embora hoje nas faculdades a gente ensine o método do alemão Leibniz na hora de ensinar cálculo pra galera. Que é uma ideia mais simples de entender. Começando a me irritar. E aí, mas é pontual. Voltando na história acadêmica, eu esses dias estava lá numa aula de física e o professor falou de uma mecânica relacional. Vocês conhecem mecânica relacional? Que vai de encontro à mecânica newtoniana? E eu não conheço. Um outro cara tinha lido alguma coisa sobre o assunto e ele passou um livro em PDF lá. Eu baixei o livro e aí ontem me viciei. Aí eu quase não fui dormir ontem. Pensei, meu Deus, cara, que massa. Ele faz primeiro uma revisão da mecânica newtoniana, E aí depois eu ainda não entrei na parte da mecânica relacional. Resumindo, Leibniz e mais uns cabeça lá, uns ninja, começaram a tentar estruturar uma maneira diferente de entender a natureza. Totalmente diferente nas bases, nas entranhas do que Newton fez. E o pior, essas técnicas resolvem problemas que a gente só consegue resolver com relatividade. E sem relatividade, sem mutreta, sem nem a ideia de tempo, o Leibniz e outros caras vão lá e conseguem matar, por exemplo, o problema da órbita de Mercúrio, devido à proximidade do Sol, a massa do Sol muito grande, a mecânica newtoniana falha. Estou te comentando isso para que, de repente, a minha paixão pela física não te passe a ideia de que a física está resolvida, de que não precisa de um novo Einstein para mudar e saculejar as bases da física e melhorar. Não que aquilo que eu te mostre não seja verossímil, não seja verdadeiro, não seja
né, útil na física atual, mas é para que tu te prepare, para que de repente, quando fores adentrar nesse mundo acadêmico, tu vai ter surpresa, tu vai conhecer coisas que de repente tu ainda não tinha escutado, certo? Na dúvida, tu bota o pé atrás, tá? Na dúvida, se for uma coisa bizarra, tu bota o pé atrás. Por exemplo, uma colega acabou de me trazer uma nova. Professor, uma pirâmide, descobriram uma pirâmide não sei aonde que não tem sombra. Em nenhum momento do dia, em nenhuma época do ano não faz sombra a pirâmide. Eu falei, olha, parece totalmente absurdo, porque como a Terra translada e rotaciona, o ponto da Terra está sempre mudando em relação ao Sol, né? Então a posição do Sol não pode ser fixa para nenhum lugar do planeta. E se a pirâmide é feita de alguma coisa que não é transparente, como rocha, né, que é opaca, vai ter sombra em algum momento. Concorda comigo? Eu poderia fazer o formato da pirâmide para que a sombra fique em cima dela própria. Espalhar bem a pirâmide, entendeu? Para que a sombra fique em cima dela própria, para que eu não veja no chão fora da pirâmide. Mas é o máximo que eu poderia fazer, certo? Mas como eu não conheço o assunto, eu primeiro falei para ela, estou duvidando. Me mostra alguma coisa, me manda alguma coisa para eu ler, para eu poder me pronunciar. Na dúvida, antes de a gente estudar o assunto, a gente fica descrente, é mais seguro, né? Do que acreditar assim, e aí já chego aqui, galera, vocês escutaram a pirâmide que não tem sombra? E já vem dessa ideia, né? Quantas vezes nós fizemos isso na nossa vida, né? Escutamos uma bobagem e reproduzimos aquilo sem raciocinar. Essa é uma das coisas que eu queria que tu aprendesse na física, né? Não acreditar em coisa do além, sempre ser cético, é mais seguro. Né, galerinha? Ô, galerinha, agora olha só, agora que tu viu que até as leis de Newton ainda, há quem diga que elas não são as maneiras ideais de entender a mente de Deus, vamos voltar aqui para a equação da... Mas peraí, equação... Tem uma... Como é o nome mesmo? Equação da onda, progressiva uniforme. Se quiser botar ainda unidimensional, fantástico. E essa? Equação fundamental das ondas. Tu vê que sutileza, né? Claro que o cara no vestibular que te pediu o nome dela é um babaca, né? Ah, qual é o nome? Pelo amor de Deus. Mas só para tu ler de repente alguma coisa, um texto e entender, né? Equação fundamental das ondas, equação da onda. E é realmente unidimensional, progressiva, e isso é perigoso. Eu vou fazer aquele exercício que te pedi para fazer da UFSC. Aliás, se tu não fez ele, jogou fora aquela aula, hein? Peraí. Amplitude. Tempo. Quero saber o que aconteceu com a onda 10 segundos depois do início. Ali vai 10 segundos. O tempo que a onda demora para completar uma oscilação. Então aquele cara ali depende do tipo da onda. Esse aqui de cima depende da onda, né? Aquele ali depende do momento em que tu vai enxergar a onda. Distância do ponto de origem. Então eu quero analisar a onda 10 metros. Então o meu x vai ser 10 metros. Ah, não, eu quero analisar 1 centímetro do início. X vai ser 1 centímetro. E o lambda? A distância, por exemplo, entre duas ou... Vale, obrigado. É isso aí. A distância entre duas cristas ou dois vales. Não é o nome daquilo ali mesmo? Frente de onda. Não se esqueçam, o lambda é a distância que a onda avança ao completar uma oscilação. Importante lembrar disso. Quer fazer uma colocação legal? Fase inicial. Olha o nome, já está dizendo. Nem toda onda começa assim bonita que nem a minha. Ela começou do zero. Ela pode começar aqui do meio, ela pode começar lá de cima. Para que no tempo zero, na posição zero, a onda esteja na posição adequada, eu tenho que achar aquela fase inicial. Ou seja, a natureza, ela às vezes é cruel. Ela não começa da onde a gente quer. Ela começa de onde ela está. Tem uma onda no mar, tu pega a tua máquina e fotografa ela. Né? A partir daquela fotografia tu vai dizer, aqui é o tempo zero. E aí, como é que essa onda vai estar daqui a algum momento? Para que naquele tempo zero da fotografia, aquela onda que tu fotografou se encaixe com a tua equação, tu tem que dar uma ajustadinha nela, né? E a ajustadinha ocorre justamente na fase inicial. Se tu vê isso aí no vestibular, não te assusta. Para simplificar a ideia, ele já bota a fase inicial como zero. É muito comum. Isso aqui, eu não tinha te falado, eu acho, mas isso aqui chama fase da onda. Isso aqui tudo é fase. E aquilo ali, fase inicial, justo também. Porque tu concorda que depende do tempo e da posição para ver quando a onda vai se repetir e como ela vai se repetir? Ou seja, para saber aonde a onda está, eu preciso saber a fase dela. Bom, nem todo vestibular vai trazer equação desse formato.
Eu até te alertei quando fosse fazer aquela questão da UFSC, até te alertei com 2π do mal ali, né? Ou coloca o 2π em evidência para fazer a questão, ou multiplica o 2π na hora de fazer a comparação. Já vai entender o que eu estou dizendo. Mas existem vestibulares que trabalham essa equação um pouco diferente. Eu queria te mostrar como é que fica no vestibular mais pro norte do país. Tu vê coincidência, né? Eu estou estudando ondas eletromagnéticas a fundo agora na faculdade. E aí eu peguei meu Harder, minha Bíblia da Física, e dei uma retornadinha lá no capítulo 17 que fala de ondas. E ele pega essa equação aí que a gente estudou esses dias, só que ele não mostra do jeito que eu mostrei para vocês, tentando fazer entender por que do x, por que menos x sobre lambda, né, deduzindo a equação. Ele acredita no que o aluno entenda senoide e cossenoide, lembra? Gráfico de seno e cosseno. E ele, a partir daquilo, ele começa a introduzir a ideia da onda. Mas por isso, né, por isso que está no nível superior, é um pouco mais difícil de entender, não tem a preocupação didática. Olha como é que a equação vai ficar, galera, vê se tem muita diferença, dá uma olhada. Vou botar o 2π ali para dentro, vai ficar assim, ó, 2π tzinho sobre tzão, 2πx sobre lambda, mais φ0. Nada demais, né, galera? Só que os caras pegam esse número aqui, ó, esse número feio, e esse outro número feio, e dá um outro nome para ele. Y é igual amplitude cosseno. Aqui ele vai falar o seguinte, ó, ômega t menos kx. Pronto. Em alguns lugares ele nem coloca o φ0. Então eu vou te dizer que mais pro norte do país, se tu for no formulário, tu não vai encontrar isso. Tu vai encontrar na UFSC. Tu vai encontrar isso, ó. Porém, vai ter lá, ó, o ômega, o que é o ômega? Deixa eu ver. 2π sobre t, a velocidade angular do LCU. Agora, cuidado, esse K não tem a ver com a constante elástica da mola, pelo amor de Deus. Olha lá, ó, é 2π sobre lambda, ele tem a ver com o comprimento de onda da onda. Esses números são chamados números de onda. Então, o ômega e o K são chamados números de onda. Estou te falando isso porque tem questão da tua apostila também que vai falar dessa maneira. Então, para tu não, porra, o cara me deu aula de onda e não falou nada disso. Né? Para que tu te familiarize. O mais comum, a cobrança é vir assim, na nossa querida UFSC. Mas, dependendo do vestibular que tu for fazer, pode aparecer com essas modificações. Visualmente fica até mais gostoso, pensa bem. Né? Os numerozinhos ficam mais fáceis de visualizar. Aí, se tu precisar do período, tu joga nessa equaçãozinha. Se precisar do lambda, joga nessa equaçãozinha. O cara que está trabalhando com física, ele fica tão familiarizado com os números de onda, se ele é da área, se ele trabalha com ondulatória, que ele para de pensar em período e lambda. Ele abandona essa maneira de pensar, ele começa a pensar em ômega e K. Né? Para ele fica mais fácil quando ele vai conversar com outro cara, o ômega dessa onda era tanto, o K era tanto, por isso. Né? Porque tu vê, eu posso achar até a velocidade da onda com esses números aqui, né? O que é a velocidade? Não é lambda sobre tensão? Eu posso isolar o lambda, isolar o tensão, dividir, né? Vai cortar o 2π com 2π e vai surgir uma forma da velocidade diferente. Ó. Não resisto. Distância sobre tempo. Quem é o tensão aqui? É 2π sobre ômega. Concordam comigo? 2π sobre ômega, isolando ali. Quem é o lambda? 2π sobre K. 2π sobre K. Divisão de fração. É a primeira vezes o inverso da segunda. Ômega sobre 2π. Ó, uma equação que tu só vê nos livros de curso superior. Ó. Mas é o mesmo que o Veja Como a Lambda faz, né? Modificada. Né? Então, se o cara vai fazer um vestibular diferente, vai fazer uma Olimpíada de Física, pode aparecer com esse detalhezinho a mais aí. Nada demais. Antes de fazer a questão que eu te pedi para fazer, se tu não fez, tu tá muito mal, tá muito mal. Eu vou só comentar um detalhe que já está escrito no quadro. Tem duas perguntas para serem feitas. Fala, meu querido, desculpa demorar. Eu não consigo entender por que uma onda não consegue transportar matéria. Tipo, eu sei que ela não transporta, mas por que ela não consegue? Não, não é que ela não consegue. Ela consegue. Ela consegue. Tá? Como a onda está mudando de altura, eu posso aproveitar aquela altura em que estou e tentar surfar essa onda. O problema é que se eu sou o surfista que estou surfando a onda, eu deixo de fazer parte da onda. Não é? Eu não sou a onda, porra. Eu sou o surfista. Então é isso que é a diferença importante. Cuidado. A onda em si, ela não transporta matéria. Ela transporta energia. Não quer dizer que um surfista não possa aproveitar parte dessa energia para surfá-la. Mas ele não é parte da onda. Não tem tipo uma onda? Porque o surfista surfando não é onda. Não, mas eu quero te dizer que assim, ó, a gente poderia em alto mar tentar descer, né, uma onda.
não existe esse impedimento. Não seria tão eficiente, talvez eu não conseguisse surfar aquela onda durante um tempo viável. Eu ia só, ela ia me empurrar um pouquinho e ia perder a onda, aquela irritação que dá. O cara se mata de remar e a onda, né? E se o cara não é surfista, não tá com fôlego, o cara tenta 3 vezes sair do mar, não pega mais onda, né? Enquanto o surfista lá tenta 30 vezes pegar a onda e ele tem preparo físico para isso, né? Então é por isso que o surfista geralmente tem um corpo invejável. É porque ele exercita pra caramba, ele malha pra caramba com as braçadas para poder entrar na onda, né? A viscosidade da água atrapalha, né? Então é isso que é importante entender. Não é que eu não possa surfar uma onda. Na hora que eu falei aquela história do alto mar, o barco está em alto mar, vem uma onda sem vento. O barco só vai para cima e para baixo, para ser didático e mostrar que a onda não obrigatoriamente vai sair arrastando as coisas. Mas eu posso surfar uma onda, eu tenho essa, né? Mas eu não sou a onda. Tá beleza? Então bacana a pergunta do amigo. Onda não transporta matéria, transporta energia. Certo? Futuramente nós vamos chegar a falar de onda de matéria. Lá no final do curso Física Moderna nós vamos falar de onda de matéria. O de Broglie, tem um físico famoso, de Broglie, ele disse o seguinte, ó. Isso aqui. Não, muito grande, vai estragar. Aqui. Se eu jogo um giz, eu posso entender ele como uma partícula se deslocando com uma certa velocidade, né? De Broglie falou, dá até para calcular o comprimento de onda. Ele, na verdade, ele oscila esse giz à medida que ele se desloca. Só que esse oscilar, esse lambda, essa amplitude é tão mínima, que não dá para enxergar. Mas mesmo um tiro de um revólver que, teoricamente, se desloca em linha reta com uma certa velocidade, pode ser entendido como uma onda. Onda de matéria. Bem louca essa ideia, hein, cara? Só que aí vai ser mais pra frente. Fóton pode ser considerado matéria? Por isso que ele está falando, né? O fóton é a partícula de luz, né? Exatamente, por isso que a gente diz que a onda é a coisa mais doentia que Deus criou. Né? A onda, desculpa, não é a onda. A onda a luz. Né? O exemplo é a luz. A luz é a onda mais doentia que Deus criou. É doentia. Primeiro, porque... vou te mostrar por que ela é doentia. É revoltante, não dá para acreditar. É uma doença. Pensa comigo, estou eu aqui, sou policial rodoviário, com o meu radar, medidor de velocidade, estou parado, passo uma Ferrari do Playboy, a 300, eu meço e digo, 300, tudo bem? Aí eu vou atrás do filho da mãe, pego o super carro da polícia e vou a 100 por hora atrás do carro. Aí o Playboy já está voltando a 300, eu estou com o meu radar, filha da mãe, quanto que vai dar? 400, porque ele está 300 em relação à estrada. Eu estou 100 em relação à estrada. E como nós estamos um em direção ao outro, a cada hora nós nos aproximaríamos 400 quilômetros. Absolutamente normal, newtoniano como nunca. Aí o filho da mãe foi para lá. E nessa de ficar perseguindo o cara, chega uma hora que eu estou de carro a 100, o Playboy me passa 300 de novo. E eu, meu Deus, peraí, quanto que vai dar? 200. Todos vocês entendem as bases da ideia de velocidade relativa. Não é isso? E é assim que tem que se pensar no vestibular. Mas quando nós vamos trabalhar com a luz, esquece! Porque a luz é filha da mãe. Estou parado com o medidor de velocidade da luz. Passo o raio de luz. Eu meço. Dá 300 mil quilômetros em 1 segundo. Aí eu pego uma nave alienígena ultramoderna que anda a 100 mil quilômetros por segundo. Ou seja, 1/3 da velocidade. E aí estou eu indo para lá. Passa um raio de luz para cá. Eu pego o medidor de velocidade. Tinha que dar quanto? Mas não existe a velocidade de 400 mil km na natureza. A máxima que existe na natureza é 300 mil km por segundo. O cara mede dá 300 mil km por segundo. Mas calma, vai ficar mais bizarro. Se eu estou indo para lá com a nave, a quanto? 100 mil quilômetros em um mísero segundo. E um raio de luz me ultrapassa, vocês estão parados. Vocês me viram passar com a nave? E se vocês medissem a minha velocidade, ia dar 100 mil km por segundo. Tudo bem? Vocês viram um raio de luz passar logo em seguida? Vocês mediram a velocidade do raio de luz com equipamentos modernos, deu quanto? 300 mil. Eu fui ultrapassado logo em seguida pelo raio de luz que vocês viram. Pela matemática de vocês, a luz deveria estar se distanciando de mim a quanto? Claro que tinha que ser a 200, mas para desespero de todos, quando eu meço a velocidade da luz dentro da nave, continua dando 300.
A luz é uma coisa bizarra e doentia. Ela se mexe sempre com a mesma velocidade. Não interessa como tu mede. Tu pode medir parado, tu pode medir correndo atrás dela, tu pode medir do jeito que tu quiser. A luz passou, tu mede e ela passa a 300 mil km por segundo. Safada. Que loucura. Ninguém aceitava isso. O Einstein foi o primeiro que aceitou. Porra, se isso for verdade, vai ter consequências bizarras. Ele, então, a partir de 2 postulados, conseguiu criar a teoria da relatividade, que hoje explica o mundo de uma maneira como poucas outras teorias podem explicar. Certo? Bom, olha só, galerinha. Gastei esse tempinho, primeiro que eu preciso te motivar, porque nós temos uma física moderna maravilhosa para estudar depois. E segundo, que essa informação ia ter que ser passada. E não é a primeira vez que a gente engole ela. Eu saí da sala revoltado. Eu saí da sala, até parece, cara, não pode, impossível. Né? E até hoje isso me causa desconforto. Até hoje isso me causa desconforto. Mas como eu sei que as pesquisas estão muito claras e deixam isso muito claro, que de fato a velocidade da luz é assim, então a gente acredita que o tempo é relativo. O que acontece para essa impossibilidade de se fechar é porque o tempo, a passagem do tempo para vocês e a passagem do tempo para mim ou para a nave que está na velocidade da luz se altera. É por isso que nós temos essa sensação errada de a velocidade não estar fechando para mim e para ti. É porque o tempo não é fixo. A passagem do tempo não é algo fixo. Essa é uma das maneiras de encarar a brincadeira, né? Como tu sabes. Pois não. Aquela segunda equação que postou não é quase igual a do MHS? É? Ela é muito parecida com a do MHS. Por isso que quando eu deduzi ela, eu tentei partir da equação do MHS, né? Eu tentei partir dela. Foi isso aí mesmo. Pessoal, olha só. Só pra gente resolver um exemplo, deixa eu te contar uma história legal aqui, ó. O que é reflexão mesmo? O que é reflexão? Bate e volta, obrigado. Ó, simples. Ou pra ficar mais bonito de repente, né? É isso que eu preciso, tá? Quando eu te pergunto uma coisa, eu não quero que tu responda que nem um físico, eu quero que tu responda que nem uma pessoa normal. Aí de repente depois eu posso falar, adorei, bate e volta. A onda atinge um obstáculo e retorna ao meio de origem. Popularmente, bate e volta. Adorei, parabéns. O que é refração? Bate e atravessa, não é isso? É quando quando a onda muda de meio de propagação, para ficar bonito, certo? Pode ser, penetra no vidro, ou a luz vindo do ar penetrando na água, refração. O que é difusão? Alguém lembra? Difusão se mistura. Eu gosto quando a galera faz assim, ó. Na outra sala uns fizeram assim, ó. Entendi a mensagem. O meio translúcido, né? O meio translúcido é assim, a luz passa, mas embaralha, difunde, certo? Legal. Hoje nós vamos tentar explicar um fenômeno diferente, um fenômeno chamado difração. Futuramente eu vou voltar a falar dele com mais calma, tá? Mas hoje é o nosso primeiro contato para se familiarizar. Imagina a piscina, tem a piscina de onda, sabe aquela? Né? Pode ser aquele tronco também, bem arcaico, caindo na água, não tem problema. Cristas e vales vão se formando, e ali está a frente de onda que separa a região perturbada da região não perturbada da nossa querida piscina. Mas eu fiz um muro nessa piscina. Eu fiz um muro, e esse muro só tem uma região conectando os dois lados da piscina, separado por esse muro, que vai até o fundo da piscina. Ao filmar uma situação dessa, nós veríamos que quando as ondas atingem o obstáculo, em vez de elas continuarem só naquela região onde elas puderam passar, a safadinha da onda contorna o obstáculo, se espalhando por toda a piscina. Exatamente, olha que bacana, a frente de onda que era uma linha reta, ficou circular. Uma ótima observação do colega, parabéns, adorei. Pessoal, o que é então afinal a difração? A difração é a capacidade de driblar, de contornar o obstáculo que a onda tem. Então, a primeira coisa importante é isso. É o contornar de uma onda, ou de um obstáculo por uma onda. É o contornar de um obstáculo por uma onda. Se tu for ver, eu nunca escrevi desse jeito, tá? É porque eu sei o que é, e aí às vezes sai de um jeito e às vezes sai de outro. Então é isso, ó. É o contornar de um obstáculo por uma onda. Quando a onda dribla o obstáculo, na linguagem futebolística, é porque a onda está difratando, né? O verbo difratar, tudo bem? Entrou para a nossa vida agora, não é isso? Cara, poxa, se tu está
escutando isso hoje, não é hoje que tu vai entender ele, entendeu? Tu vai ter que entrar em contato com essa matéria mais vezes, fazer exercício para um dia tu falar, não, eu entendo mais ou menos o que é difração. O pessoal não conseguia explicar por que aquilo acontecia. Pô, que porcaria é essa? Por que a água está subindo e descendo? De repente ela começa a subir e descer para os lados também, porque ela não continua reto, caramba. Os físicos tinham dificuldade de entender isso, até que um cara chamado Huygens conseguiu explicar isso e deixou a galera satisfeita com a explicação dele. A explicação é um pouco mais profunda que isso, a explicação científica, mas didaticamente assim é a melhor maneira de representar. Pensa bem, cara. Se a água está sacudindo, tu é uma partícula de água, lá vem a onda, e aí tu vai para baixo e para cima, com todas as partículas irmãs ali do teu lado. Quando tu recebe esse impulso e vai para baixo e para cima, ao ir para baixo e para cima, essa parte da onda, ela não tem que interagir com coisas em volta dela. É água. As moléculas estão em contato uma com a outra. Ou seja, quando uma certa parte da onda está subindo e descendo, ela está empurrando a redondeza dela para cima e para baixo. Ela está funcionando como uma fonte de ondas. Na verdade, isso já está ocorrendo aqui, ó. Esse cara, quando vai para cima e para baixo, ele gera ondas para tudo que é lado. Só que essas ondas se encontram todas na frente da próxima onda. Por isso que a gente não percebe esse padrão. Quando aqui o resto da onda foi bloqueado e só aquela camada que atravessou sobe e desce, cada maldita frente da onda gera ondas, mini ondas em todas as direções. É isso que faz com que a onda consiga contornar obstáculos. Cada frente de onda, a primeira parte da onda que chegou oscilando, se comporta como uma fonte de novas ondas. E para onde vão essas novas ondas? Para todas as direções, certo? Por isso que a gente consegue perceber esse padrão curvo depois daquele obstáculo. Olha, na verdade, o efeito Doppler é a mudança de frequência quando eu me desloco em relação à fonte, não é isso? E por incrível que pareça, o lambda e a frequência vão se manter. Ou seja, como uma fonte gerou as ondas principais, não é? Essas ondas têm a frequência da fonte. Se o tronco de árvore cair a cada 2 segundos na água, a onda vai se repetir a cada 2 segundos. E aí aquela frente de onda que chegar lá subindo e descendo naquela abertura, vai oscilar a cada 2 segundos. Ela é uma fonte que gera novas ondas. Com que tipo de frequência? 2 segundos de repetição. Né? Então é por isso que não vai mudar a frequência nesse caso. Então não é ainda o efeito Doppler. Mas já vale começar a lembrar disso. O efeito Doppler tem a ver com mudança de frequência quando o observador e fonte têm movimento relativo. Famosa barulho da ambulância. Né, do carro passando, no caso da ambulância. É isso, tá? O som vem mais agudo e o som vai mais grave. Nós vamos entender de maneira bem simples por que o efeito Doppler existe. Uma vez eu vi um documentário que era sobre a luz e ondas e tal, e ele estava dizendo que quando a gente está na estrada, o nosso olho não percebe isso, mas quando um objeto vem, tipo um carro, ele vem em vermelho, ele vem mais vermelho e sai mais azul. Só que o nosso olho não percebe essa variação de cor. Mas tem isso aí, mostrado. Parabéns, está falando do efeito Doppler da luz. É assim que a gente mede a velocidade das galáxias. Quando eu pego um pontinho de luz, a galera achava que era uma estrela. Que estrela distante. Aí o Hubble inventou uns equipamentos, meu Deus, não é uma estrela, é uma galáxia. São bilhões de estrelas. Bilhões de estrelas. Né? Bacana, né, cara? Foi quando o universo cresceu, quando o Hubble percebeu que boa parte dos pontinhos visíveis não eram estrelas, eram galáxias. Bizarro. Aí o que a galera começou a fazer? Pega a luz dessa galáxia, faz ela passar num prisma de refração, lembra? E aí ela vai refratar, e como cada cor tem uma frequência diferente, tem um índice de refração diferente, as cores se separam no arco-íris. No laboratório eu consigo fazer um mini arco-íris usando um prisma. Eu pego a luz daquela galáxia, separo e eu consigo estudar que tipo de luz exatamente é feita aquela radiação que chegou da galáxia. Se essa luz está se espalhando mais para o vermelho, ou seja, se a frequência dela está diminuindo, eu tenho certeza que essa galáxia está se distanciando da Terra. E pela quantidade que ela mudou para o vermelho, eu consigo saber a velocidade. Então tu vê, hoje a gente sabe a velocidade das galáxias porque a gente pega a luz delas e decompõe a luz e estuda essa luz. Mais incrível, ao pegar a luz vindo de uma galáxia distante, eu consigo saber quais átomos estão lá.
Porque cada átomo emite um tipo de luz diferente. Cada átomo emite uma impressão digital na luz que sai dele. Por isso que eu sei a composição do Sol, sem nunca ter ido no Sol. Porque eu pego a luz do Sol, decomponho ela e sei quantos por cento de hidrogênio, de hélio, de carbono, de ferro. Que loucura, né, cara? Pegando a luz de um objeto, eu consigo dizer que átomos compõem aquele objeto. Muito legal isso. Como que pega essa luz para fazer todos esses testes? Telescópio. Mira lá, aí focaliza numa luz, dá um zoom para eliminar a radiação vinda das outras, para bloquear a radiação vinda de outras regiões. Pega a luzinha vindo daquela região, super tênue, né? Então é um telescópio super preciso, é um tubo de vários metros de diâmetro, não é um telescópiozinho de botar o olho. Tem um computador recebendo aquela luz, certo? Ou se for um experimento mais antigo, tem um prisma que vai passar por aquela luz, esse prisma vai decompor a luz e tu vai analisar com o equipamento moderno aquela luz para analisar cada comprimento de onda, cada frequência, é bem delicado. Outra coisa bacana para tu saber, por exemplo, né, tu sabe que se tu pegar um pedaço da tua unha, botar num cromatrógrafo, certo? Ou um espectrômetro de massa, tu pega um pedaço da unha do sujeito, bota no espectrômetro de massa e tu vai decompor aquela unha nos seus elementos. Tu vai saber o que é a alimentação daquele cara, se ele come sucrilhos ou não, se ele usa droga, quando que ele usou droga, dá pra saber tudo. Tu pega um fio de cabelo do cara e decompondo o fio de cabelo, tu sabe toda a história da vida do cara, alimentação, uso de drogas e até coisas relacionadas mais também à genética, né? Tu sabe disso, né? Mas tu vê que bacana, né? Que capacidade que nós temos hoje, pegar um pedaço do corpo do sujeito, decompô-lo e descobrir, esse carbono veio do milho, esse cara come derivado de milho, não tem jeito. Porque o milho deixa uma marca no carbono que foi processado por ele, olha que legal, né? Foda isso, né, cara? Agora, olha só, pessoal. Quando eu fiz a difração, ela pode ocorrer diferente. Ó. Imagina que é um mastro mergulhado na piscina. Aí a difração vai ser diferente, dá uma olhada. Ó, difratou. O que indica que difratou? Isso, ó, tinha um espaço entre as ondas, não tinha? Isso ocorreu por quê? Por causa do obstáculo. Chegou uma hora que a onda voltou a se fundir numa crista única, né? Certo? Foi ou não foi um contornar de obstáculo? Ou seja, nem sempre o contornar gera essa mudança da frente de onda, certo? Depende de como aconteceu. Para finalizar essa brincadeira, o que é isso aqui mesmo? O lambda, parabéns. Olha, não é qualquer onda que difrata em qualquer obstáculo. Para tu saber se a onda vai difratar bem ou não, tu tem que comparar o tamanho do obstáculo com o comprimento. Se esses tamanhos forem parecidos, vai difratar super bem. Agora, se for uma onda com comprimento de onda grande e um espaço pequeno para difratar, não vai ter difração ali. Ou se é uma onda de comprimento muito pequenininho e o espaço que vai difratar é grande, também não rola. Para que a difração seja sensível, seja nítida, o comprimento de onda tem que ser parecido com o tamanho do obstáculo. Quando é de ti, é melhor. Muito bom. Galerinha, olha só. O melhor exemplo de difração que tem. Às vezes eu vou lá, abro a porta e falo com a galera ali de fora, né? Aí a galera consegue me escutar. Aí eu tento convencer a galera de que eles estão me escutando porque o som driblou a porta. Certo? Claro que tem um pouquinho de mentira nisso, porque parte da onda bateu na parede, refletiu e inundou a sala. Certo? Mas se fosse assim, ó, se tivesse um muro, e aí tem aqui do lado o cara que é o receptor da mensagem, e tem o cara aqui que é o cara que fala, certo? O que vai acontecer é que um vai escutar o outro, e esse fenômeno com certeza é um exemplo de difração, porque não tinha um teto ali para a onda bater e voltar, né? Então se um escutou o outro através do muro, sem teto é difração. O objeto tem que estar no caminho da onda, ou tipo assim, ele pode ser inserido quando a onda estiver em movimento? Legal, olha que bacana, parabéns, muito boa a tua pergunta. Ó, o objeto já tinha que estar lá quando a onda bateu nele para ocorrer a difração, ou a onda pode estar passando e eu mergulhar o objeto no meio da onda? Poderia? Eu poderia pegar a onda passando e fui lá e coloquei o objeto aqui. Né? Se eu coloquei o objeto aqui, essa primeira onda vai sofrer um impacto. A próxima talvez até tenha uma aberturinha, mas a próxima já emendou. Tá? Então eu posso fazer a difração ocorrer no meio da onda. Parabéns. E aí, como a velocidade delas não muda, elas vão acabar voltando. Exatamente, a velocidade da onda não depende daquele obstáculo, depende da água que está ali em volta, né? Da temperatura, da profundidade. Então é isso aí, parabéns. Por isso que vai emendar de novo.
Não, olha só, bacana a colocação da colega. O fato de a gente ser arrastado pela onda, quando a gente está falando lá da onda do mar, é um pouco diferente, porque ali a profundidade está diminuindo e a água não vai mais só subir e descer. A água vai para frente, naquele momento perde o caráter de onda, certo? Então a correnteza não é uma onda, tá? A correnteza não é uma onda. A frequência não influencia sobre a difração. Como a frequência e o comprimento de onda estão ligados, geralmente, por exemplo, se for uma onda eletromagnética, tem uma velocidade constante, maior frequência, menor comprimento de onda, então acaba tudo isso relacionado. Você pode dizer que não existe difração no vácuo? Que não existe? Difração no vácuo. Se não tem o que ser, não tem um obstáculo, né? Então realmente sem obstáculo não tem por que ter difração. Perfeita colocação. Agora olha só, galerinha. Olha o exemplo punk de difração. Eu lembro como se fosse hoje, eu era criança, devia ter menos de 10 anos, estava deitado na quadra lá de casa e de repente eu... Meu Deus, o que é isso? Umas manchas que se mexem. E eu olhava, ela ia junto. Eu fiquei um pouco preocupado. Aí depois eu comecei a desconfiar. Peraí, essa mancha está no meu olho, cara, porque eu mexo e... Ó, ela vai. Aí eu ficava tentando uma técnica para tentar parar a mancha e analisar ela. Só que quando tu vai focalizar nela, ela escapa. Essa manchinha aqui, a maioria, quem é que tem essa manchinha aí no olho? Eu até acho pouco, é porque de repente tu ainda não percebeu ela. Outra, essa mancha, tu não percebe ela ao longo do dia, porque tu está focalizado em alguém, então tu tá olhando através dela, certo? É como ter alguma coisa aqui para tu ler, mas tu não está focalizado naquilo, tu não sabe que letras são aquelas, não é isso? Como ela está grudada no teu globo ocular, essa manchinha, ela, claro, assim, ó, se algum dia tu vê essa manchinha mudando de formato ou crescendo, tu vai rápido no oftalmo, porque tem doenças tipo toxoplasmose, que o sintoma é esse, tá? Começar a ter uma mancha no teu humor vítreo. Pode ser uma larva, pode ser algum, né, um bicho comendo o teu olho, tá? Então, eu falo isso porque eu tive um aluno que perdeu visão de um olho, era um mecânico, um cara que honesto, trabalhador, e, porra, caiu numa depressão fodida porque ele teve toxoplasmose e perdeu a visão no olho. Então, tu imagina um cara que precisa da visão acurada para poder trabalhar e, de repente, está fazendo supletivo, um guerreiro, trabalhador supletivo à noite, imagina. E o menino para de vir na aula, fiquei sabendo que teve toxoplasmose e perdeu a visão no olho. Uma coisa bem delicada, é uma bobagem, entendeu? Se fosse uma pessoa que tivesse um pouquinho mais ligada, ela perceberia, começou a sentir alguma coisa errada. Vai lá ver, cara, é uma coisa que se resolve se for feito a tempo. Se demorar, come o teu olho, parte do teu olho, tu já não tem mais o que fazer. Então olha só que loucura. Quando a gente mexe o nosso olho, no humor vítreo, lembra do humor vítreo? A parte gelatinosa dentro do olho, tem pequenas impurezas que acabam aparecendo ali na formação do olho. Não é uma doença. Como essas impurezas têm nanômetros de tamanho, nanômetro, 10 na menos 9, 500 nanômetros, ou 5 vezes 10 na menos 7 metros, é pequeno, hein, cara? A luz que tem um comprimento de onda de por volta de 500 nanômetros, quando ela vai bater nesse obstáculo, ela sofre difração, ela dá uma desviadinha no obstáculo, gerando aquelas manchinhas. Tem até um nome técnico, mosca, óleo da mosca, não sei o nome daquilo ali. Mas tem um nome técnico, né, para essas manchinhas, que na física a gente não estuda, óbvio. Mas olha que legal, um bom exemplo de difração no teu olho. Por que que a luz está difratando naquilo mesmo? Por que ela não difrata quando tu abre a porta do quarto? Por que a luz não contorna a porta do teu quarto e contorna aquilo? Porque o comprimento de onda tem que ser parecido com o tamanho do obstáculo. Acabei de falar que o comprimento de onda da luz é 500 nanômetros. A porta tem 1 metro, cara. Como é que uma coisa de 500 nanômetros microscópica vai contornar um obstáculo gigante que é a porta, entende? Agora, como o obstáculo do teu olho é nanométrico, contorna. Essa é a ideia. Para que a difração seja perceptível, obstáculo e comprimento de onda tem que ter tamanhos. E nós vamos estudar uma experiência chamada experiência de Young, né, que vai mostrar bem essa brincadeira pra gente. Declaro depois dessa brincadeira encerrado o volume 5, mas eu tenho que fazer o exercício, porra. Como é que eu não fiz a porcaria do exercício? É um absurdo. Fala, meu querido, pode.